Child Emperor está revoltado com o gelo do seu mentor e a corrupção dentro da associação de heróis, e por isso ele toma medidas drásticas. Só que isso pode fazer com que o herói mais digno da obra acabe levando a culpa por tudo de ruim da organização. Enquanto isso, o Zombie Man tenta repetir o feito do Saitama e quebrar o seu limitador. Mas será que ele vai conseguir? Isso e muito mais eu te respondo nessa análise completa do capítulo 190 de One Punch Man. Fala, Otaku! Charles Barros aqui. O capítulo começa com o Child Emperor reformando uma base secreta e pensando que não pode confiar mais no Dr. Bofoy. O garoto diz que quanto mais investiga a associação de heróis, mais podres aparecem. Tenho certeza que uns 70% desses podres estão relacionados diretamente ao McCoy, o membro mais sujo da organização. Mas claro que isso não tira a culpa de cima dos outros membros, como o próprio Dr. Bofoy, que deve ter muito mais ligações com os serviços escusos do grupo do que a gente imagina. A criança imperador ainda diz que não há mais esperanças para que a associação se limpe sozinha. É tipo o Brasil. Ele chegou à conclusão de que não tem mais jeito. O garoto fala que vai fazer algo bem melhor que a própria associação, os Classe S, e também melhor do que o seu antigo mentor. Só que dá pra notar um pouco de rancor na atitude do herói, e eu já vou falar sobre isso. Claramente, ele tá ajudando a Neo Heroes, a nova equipe de heróis do pedaço. Mas será que essa nova organização é tão limpa assim? Não! Basta lembrar que eles recrutaram dezenas de membros da própria associação, desde heróis como o Garoto Imperador até executivos, que podem estar envolvidos com as atividades ilegais da organização. E se o próprio McCoy vier entrar na Neo Heroes, depois de saber que a associação estará fadada ao fracasso, Child Emperor recebeu uma mensagem do Zombie Man, chamando ele para tomar um milkshake. Depois da aula, o garoto vai ao encontro e escuta do Zombie Man um plano para eles subirem de rank, tendo assim menos trabalho. Só que o garoto interrompe ele, dizendo que já foi zoado na escola horas atrás, justamente por causa do seu nome de herói, o que é até irônico, já que ele é um herói de classe S. Só que isso deve ser bem comum entre os heróis com nomes ridículos. Basta lembrar do próprio Saitama, que vai entrar para um grupo de heróis só com nomes esquisitos. Até aí, pensamos que o herói estava encucado com seu nome de herói à toa. Só que descobrimos através do Zombie Man que esse nome, Child Emperor, tem outro significado. Mais precisamente, uma referência à palavra virgem. E é aí que percebemos que os executivos da associação zoaram sim com essa escolha de nome para o garoto, assim como fizeram com o Saitama. Child Emperor fala que toda vez que alguém da associação chamava o seu nome, na verdade estava fazendo bullying com ele. E como o Zombie Man não parecia ligar para sua preocupação, isso só pode significar que ele também era um dos que zoavam com ele. A criança imperador então sai correndo dali, dizendo que odeia os adultos, enquanto o Zombie Man grita para que ele não vá, chamando pelo seu verdadeiro nome. E Samu, o herói zumbi, até tenta mandar uma mensagem para o garoto, meio que se desculpando, só que eu acho que isso não vai adiantar muito. Enquanto isso, vemos uma barraquinha de takoyaki e o retorno de uma personagem que você nunca pensou que veria de novo, a Garota Mosquito. Para você que não sabe, takoyakis são bolinhos geralmente feitos com polvo frito ou grelhado e custam por volta de R$40 a porção com 6 bolinhos. O fato da Garota Mosquito estar vendendo comida na rua e lá atrás a gente ter visto o gorila blindado cozinhando durante a invasão do Boros significa que o Genos da Casa da Evolução tá tentando levantar uma grana depois de ter o seu laboratório destruído. Só que não demora muito e ela se irrita com as crianças que perguntam por que ela está com aquela fantasia feia de mosquito. Mas antes que a vilã consiga roubar o sangue daqueles clientes, o gorila blindado aparece e dá um calmante para ela. O gorila então pede que o Genos, que estava ali nos fundos da barraca, trate de repor a bolsa de sua cobaia, mas ele diz que o gorila vai ter que lidar com aquilo sozinho. Vale lembrar que essa não é a mesma Garota Mosquito que a gente viu sendo derrotada pelo Saitama lá na primeira temporada, mas sim um clone da vilã, provavelmente salvo pelo Genos antes dele abandonar o antigo laboratório. O maior mistério aqui, que o Dr. Genos justifica não ajudar a Garota Mosquito no momento, é porque a sua incubadora já está ocupada com alguém. Mas quem será esse alguém? Será que ele conseguiu clonar o Saitama? É uma possibilidade, mas o careca de capa eu acho bem difícil, já que nem cabelo ele tem para servir de material. Sem falar que seria impossível tirar uma gota de sangue do careca. Não deve ser também nenhuma outra cobaia anterior do doutor, já que ele considerava todos bem fracos. Talvez, quem sabe, um Ashura Kabuto. Mas se você pensar bem, no último arco da invasão do QG da Associação de Monstros, não houve nenhum outro herói humano que se feriu mais no campo de batalha do que a Tatsumaki. Então se eu tivesse que apostar, diria que ele fez um clone aqui da heroína, já que ele dá uma pista de que é uma mulher, e que ele vai tentar quebrar o limitador dessa cobaia artificialmente, simulando o que aconteceu com o Saitama. Mas isso é só um palpite mesmo. Como ainda temos poucas informações sobre isso, essa cobaia poderia até ser o Boros. E a pista disso pode ter sido a própria Garota Mosquito, que retornou de forma triunfal aqui, e que revelou a vontade do Murata e do Wano de trazer de volta personagens populares do passado. Voltando ao capítulo, o Zombie Man visita o Genos, já em sua casa, e o doutor logo pergunta qual era o problema do dia que ele queria resolver, o que indica pra gente que o herói fazia visitas regulares ao doutor. Zombie Man fala que alguém derrotou o Garou Cósmico com um golpe só, e nessa hora vemos a Garota Mosquito logo atrás dele tendo um estalo. Só que antes dela se tocar que o herói falava do Saitama, o Dr. Genos
pede para que todos saiam da sala, ficando a sós com o herói. Zombie Man fala que esse fato pode ser explicado com o extenso relatório do Genos, lá na Associação de Heróis. Só que esse relatório era mais teórico do que realista, mas que ele podia confirmar que o que o doutor tinha lhe falado um tempo atrás poderia realmente ter acontecido, e que alguém poderia sim ter removido seu limitador. Dr. Genos pergunta se ele tinha conhecido o herói mais forte da Terra, já que tinha confirmado sua teoria. Só que o herói interrompe dizendo que também quer que o seu limitador seja removido, com a ajuda do doutor. Nessa hora, Dr. Genos fala apenas o número 66 e diz que existe um laboratório secreto embaixo de sua loja, e pede para que o herói siga ele, pois tem algo muito interessante lá embaixo que ele precisa ver. Especulando de novo, o número 66 pode muito bem ser uma pista de que essa cobaia seja a 66ª tentativa de clonar alguém forte, que dessa vez o doutor conseguiu. Enquanto isso, no QG da Associação de Heróis, vemos um agente da associação passando uma investigação de desaparecimento de um dos patrocinadores da organização ao herói Snack, aquele que levou um sacode do Saitama. O agente diz que recentemente ossos foram encontrados em um quarto secreto de propriedade do desaparecido, e que pela cena a polícia logo concluiu que aquilo só poderia ser feito por um monstro, e por isso a investigação passou para a associação. Só que essa conclusão não convenceu muito a família da vítima, e já que todos os investigadores falaram que foi um monstro, outra investigação particular passou a ser feita em paralelo. O executivo da associação fala que vai deixar toda a investigação nas mãos do herói Snack, incluindo a própria eliminação do monstro responsável, que ainda deve estar solto por aí. Em toda a conversa, o agente sempre dá a entender que o Snack terá liberdade total para investigar tudo que ele quiser, e que só ele pode liderar essa missão importante, insinuando que o herói ganhará muito com aquilo, mas que não será fácil, já que o incidente aconteceu há 2 anos atrás. Ao caminhar pelo corredor com os documentos da investigação, o Snack encontra o Child Emperor, que revela para ele que aquele caso era uma das investigações que ele fez recentemente sobre a Associação de Heróis, e que o herói estava sendo enganado. Aqui, o Garoto Imperador já aparece com uma aparência bem diferente da sua habitual, sem doces e sem roupa infantilizada, e o Snack até estranha isso. E Samo fala que dentro da associação existem pessoas más, que financiam todo tipo de atitude ilegal, desde apostas até venda e comércio de monstros a quem pagar mais, o que explica muito o aumento das aparições de monstros nos últimos anos. O herói Mirim especula que eles podem ter escapado tanto na hora do transporte quanto depois da entrega. Isso mostra que a Associação de Heróis estava fabricando, querendo ou não, as suas próprias ameaças. E isso só estava sobrecarregando ainda mais os heróis, que muitas vezes tinham que lutar e capturar o mesmo monstro várias vezes. Tudo pela ganância dos executivos. E Samo confirma que o caso do Snack é só mais um exemplo disso, e que esse monstro em específico já foi exterminado há 6 meses atrás. E ele pode confirmar isso por causa do chip que cada monstro carrega na cabeça assim que é capturado pela associação. E é claro que esse tipo de ação não ia passar desapercebida por muito tempo. Isso até pode ter uma ligação com o Dr. Genos, que aparece no começo do capítulo. Quem garante que o Doutor não comprou lá atrás alguns monstros da associação e a partir daí ele passou a desenvolver suas próprias cobaias? É uma boa pista, que inclusive amarraria as duas tramas. Child Emperor fala que a eliminação do monstro foi feita como uma queima de arquivo, para que nenhuma informação dessas operações vazassem, e que sentiu tanta pena do Snack que por isso resolveu falar tudo pra ele, para que ele não perdesse tempo perseguindo o fantasma. Snack fica furioso, mas nada pode fazer a respeito. Se ele se juntar aí com o Papillon, já são 2 heróis enganados pela associação, que descobriram tudo. Já do lado de fora, vemos uma aeronave com a logo da Neo Heroes, que veio buscar o Garoto Imperador, confirmando de vez que o herói se transferiu sim para a nova organização de heróis. Algum tempo depois, passamos a acompanhar uma reunião de emergência na sala executiva da associação, onde uma My Mask, também com uma aparência diferente, lidera a discussão. Essa mudança radical na aparência do galã provavelmente foi uma resposta às investigações recentes que estão fazendo em cima dele, tanto dos heróis, pupilos do Atomic Samurai, quanto dos executivos da Neo Heroes, tudo para despistar e investigar a sua origem. Máscara Doce fala que o Silver Fang se aposentou e o Child Emperor tinha acabado de deixar a associação. Isso representava uma grande perda para eles. O herói da classe A fala que meses atrás, o herói Mirim tinha entregado uma série de documentos detalhando que eles deveriam fazer uma série de melhorias na organização, focando em mudanças desde a classe C até a classe S. Mas de longe, a solicitação mais interessante era a criação de uma equipe especial só com heróis do top 10 da classe S, que ficassem de prontidão para enfrentarem ameaças de nível dragão e acima. Se a gente pensar bem, essa equipe suprema vai precisar ser criada mais cedo ou mais tarde, até para a Terra conseguir se defender de outras ameaças como o Boros e até a ameaça de God, que deve chegar logo logo para exterminar a humanidade. O problema é que pela reação dos executivos ali, fica claro que ou esses papéis não chegaram nas mãos deles, ou eles nem se deram ao trabalho de ler o que estava escrito ali, o que justifica ainda mais a saída do herói Mirim.
só me pergunto se o Amai Mask sabe das atividades ilegais de sua organização. Enquanto isso, vemos a apresentação formal do Isamu aos executivos da Neo Heroes, dando as boas-vindas e falando que a partir de agora deverá ser chamado de Wild Emperor, traduzindo Imperador Selvagem, no que só escancara ainda mais a imaturidade do garoto com gel no cabelo. Amai Mask fala que agora que eles perderam um herói classe S para Neo Heroes, isso pode ter incentivado outros heróis de Elite a fazerem o mesmo, e se eles não mudarem nada, isso vai acontecer com frequência. E então o herói apresenta o seu grande plano para reverter toda essa situação. Máscara Doce explica que a associação de heróis precisa de um herói perfeito, com ideais, sem passado sombrio ou suscetível à corrupção. E esse alguém era o Saitama. Com o Saitama como pilar principal da organização, nenhum outro herói iria pensar em desertar, pois os valores que o Careca de Capa exala superam todas as expectativas. Muita gente pode achar que essa atitude do Amai Mask é ingênua ou até desonesta, por colocar o Saitama dentro de toda essa sujeirada, mas eu acho que essa jogada é genial. Querendo ou não, o Saitama já influenciou outros heróis fortes. Basta ver o que ele fez com a Tatsumaki e mais recentemente mudando a opinião do Genos de ser transferido para Neo Heroes. Diria até que o plano do herói classe A é bem nobre, pois ele quer transformar o Saitama no herói ideal e no maior herói da Terra, não fazendo ele ficar mais forte fisicamente, porque essa habilidade ele já tem, mas trabalhando a sua imagem. Isso pode ser muito positivo para a própria associação, pois se o Careca é capaz de mudar tantas pessoas ao redor dele, ele deve também ser capaz de conseguir fazer isso com toda a associação de heróis, fazendo dela uma organização honesta novamente. Mas claro que o McCoy, o Metal Knight e outros não devem permitir que isso aconteça, o que vai dificultar ainda mais o trabalho do Amai Mask. Só é uma pena saber que o herói classe A não vai conseguir completar o seu plano, e isso é bem triste, porque esse plano tinha muito potencial. No pior dos casos, o Saitama pode acabar levando a culpa por tudo de ruim dentro da organização, e isso será um desastre, porque sua imagem pública iria para o espaço. Isso seria impossível de reverter. Máscara Doce ainda fala que enquanto os executivos não faziam nada para reverter o quadro da organização, ele estava lá fora fazendo conexões e acordos com empresários e governos, e que isso vai possibilitar que o seu plano saia do papel. Lembrando que o Amai Mask também é um dos que sabem a verdade sobre a força do Saitama, já que ele presenciou a sua luta contra Tatsumaki recentemente, e sem dúvida, o Careca de Capa ganhou um grande aliado dentro da associação. A parte ruim é que a organização tem um teto de vidro, e só com um empurrãozinho do McCoy, tudo pode virar de cabeça para baixo. McCoy pede licença da sala, e em pensamento, ele revela que já sabia a jogada do Amai Mask, mas que na hora certa vai vazar a informação da verdadeira identidade do herói ao público. Isso vai ser a pá de cal para a ruína da associação. O rato do McCoy diz que o seu plano é levar o máximo de informações possíveis da associação de heróis para Neo Heroes, também se transferindo para lá, antes que o barco afunde de vez. E então ele pega o telefone e fala com alguém chamado Ryumon, que aparece vestido uma jaqueta da Neo Heroes. Nessa hora descobrimos que tudo de errado implementado na associação de heróis foi ideia desse cara para descredibilizar a organização, para que uma nova organização surgisse como a salvadora de tudo. Em outras palavras, o McCoy foi contratado para implodir a associação de heróis por dentro, e ele está conseguindo fazer isso. Ryumon fala que espera que o McCoy também leve com ele todos os apostadores, pois na Neo Heroes eles não teriam limite para se divertirem e apostarem. Só que o executivo da Neo Heroes não está sozinho enquanto fala isso, pois aparecem algumas figuras atrás dele, o que eu achei bem estranho, pois ali já é possível identificar alguma daquelas figuras, como a Web Gaza e o Axel, só que esses dois não são corruptos, pelo menos não lá na webcomic. Sem falar do herói que aparece sentado no canto esquerdo, que muito provavelmente é o Blue, o herói mais forte da Neo Heroes, que tem um senso de justiça tão forte quanto o do Saitama. Então não faz sentido nenhum esses caras estarem ali concordando com tudo que aquele executivo fala. O triste é que o McCoy tem rixa contra o Saitama, então pode apostar que ele vai fazer de tudo para incriminar o herói antes de deixar a associação. Curtiu o conteúdo? Então eu vou deixar mais 2 vídeos de One Punch Man aqui no final, que tenho certeza que você vai gostar. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Falou!